Nova política de integridade na atividade científica. Repetindo, nova política de integridade na atividade científica. Então, gostaria do apoio de vocês para receber no palco a professora Mônica Feltz. Vem para cá, professora. Boa tarde a todos, tá ok? É um prazer estar aqui com vocês essa tarde. Espero que vocês tenham tido um bom dia de evento. Então, vamos começar aqui com a conversa sobre a nova portaria que foi publicada esse ano pelo CNPq sobre integridade na atividade científica, onde a gente aborda pela primeira vez na Fundação o uso responsável de inteligência artificial como ferramenta da atividade científica. Bom, essa portaria, na verdade, ela consolida o compromisso do CNPq com a ética, com o rigor metodológico, com a reprodutibilidade das pesquisas acadêmicas produzidas em todas as instituições de ciência e tecnologia do país. A gente organiza essa portaria em 4 eixos principais. O eixo que tem diretrizes de boas práticas, a gente fala de conceitos, a gente fala de cultura, a gente fala das melhores práticas para que a gente consiga ter qualidade e ética. A tipificação e má conduta é o segundo eixo, onde a gente traz exemplos do que é má conduta, onde a gente tipifica os tipos de agravos, os tipos de práticas irregulares. A governança, o rito de apuração, então a gente apresenta a nossa comissão de integridade do CNPq, que é um órgão colegiado, que tem reuniões, que tem mandato, que tem toda uma formalização para apurar, investigar as denúncias feitas. E a parte final, o 4º pilar, que é a dimensão educativa e preventiva, porque o CNPq não pode se tornar uma polícia científica. Nós temos sim a responsabilidade de apurar, de investigar, de punir, no sentido de que punir para que a pessoa se reoriente, se reinforme, se recapacite e volte ao sistema, né? Tanto que a gente vai mostrar as nossas sanções, elas são progressivas. Primeiro, geralmente você recebe um aviso, um atestado, depois você tem algumas suspensões cautelares, até em algum momento você ter bloqueio de lados, você ter perda de bolsa, você ter sanções mais drásticas de acordo também com a gravidade da má conduta realizada. Bom, mas por que o CNPq em 2026 discute integridade na atividade científica? A gente precisa pensar qual é o pilar da metodologia científica, qual é o método científico. Para que a gente possa discutir integridade, a gente precisa entender os pilares do método. Bom, então a gente tem 3 escadas, 3 degraus. O primeiro degrau do método científico é a teoria de experimentação, onde você cria uma hipótese e você, para validar a sua hipótese, você vai criar um experimento. Então, você vai atrás de um experimento, entender qual é o N, qual é a metodologia, qual é a melhor forma de coleta de dados, qual é o melhor tipo de tratamento estatístico, qual é a informação que você pretende obter para validar a sua hipótese. Então, quando a gente publica um artigo científico, às vezes você acha que você fez ciência, ou que você... Não, já fiz. Você fez o primeiro passo da ciência. Claro que publicar um artigo científico é fazer ciência, mas não é o final. Ele não se sustenta. O Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, ele precisa muito mais do que um artigo científico. Porque hoje você vai ter artigo científico falando que suco detox faz bem, você vai ter artigo científico falando que suco detox faz mal, você vai ter artigo científico falando que suco detox dá câncer, outros que falam que cura câncer, assim como você tem artigo científico falando que a Terra é plana. Então, existem falhas e a gente precisa de um sistema para garantir integridade. Por que existem falhas? Existem revistas que não têm comitês editoriais mais sérios, que não têm revisão por pares, existem diversos tipos de problemas no mercado editorial e, por isso, a gente precisa compreender que a ciência tem esses 3 etapas. A segunda etapa é a etapa de validação e comprovação, onde você precisa do outro. Você precisa que alguém leia o seu artigo, que alguém se interesse pelo seu artigo e que alguém reproduza o seu artigo. Ou, pelo menos, que a pessoa duvide do seu artigo e tente retratar os dados, tente descobrir por que você chegou naquela validação da hipótese que ele não concorda. Você precisa de uma pessoa que interaja com o seu artigo. Por quê?
porque é como você vai fazer a ciência, a validação em mundo real. Porque muitas vezes a gente faz uma metodologia científica, a gente faz um experimento e você vê um recorte. Mas esse recorte, ele não acontece em outro lugar. Você, às vezes, para uma população europeia dá certo, mas para uma população africana não dá certo. Às vezes você chega que uma metodologia educacional funciona para um tipo de língua, mas para um outro tipo de língua ela não funciona. Então você precisa que a sua metodologia, a sua estratégia, o seu conhecimento seja validado em tempo real. Você precisa que várias pessoas citem o seu artigo, reproduzam a sua informação e confirmem a veracidade, a reprodutibilidade da sua informação. Entra muito aqui a questão da ciência aberta, porque muitas vezes as pessoas querem, nessa etapa de validação e comprovação, conferir os seus dados, fazer análise, compreender como você obteve. Então, aqui tem toda uma discussão também dessa questão que a ciência aberta, ela também serve como um sistema contra erros sistêmicos, contra fraudes, contra vieses. E o terceiro degrau é o degrau onde a gente finaliza a ciência. Por quê? Porque quando a gente tem a aceitação e o consenso, aquela informação, ela vira uma informação reconhecida pela comunidade. Então, você vai ter um grupo de cientistas que fala assim, a gente já tem maturidade de conhecimento, de estatística para afirmar que esse fenômeno é real. Aconteceu com as mudanças climáticas. Quanto tempo, quantos anos ainda tinha pessoas com dúvidas dos dados, com dúvidas se ia ser, se não era, se era uma questão temporária, cíclica, se era realmente uma questão derivada do aquecimento global devido à atividade humana. Então, nesse terceiro ponto, é o ponto onde a gente tem a grande avaliação por pares. Não que a avaliação por pares ela não esteja presente em todos os outros, porque a gente tem avaliação por pares desde a submissão do seu artigo, ou desde a submissão do seu projeto de pesquisa para captar fomento, a gente tem avaliação por pares. Todas essas três pilares são baseadas na revisão por pares. A revisão por pares, ela permite que a gente tenha a integridade sendo mantida pela própria comunidade científica, onde a inteligência humana delega quais são os melhores projetos, quais são os relatórios com as melhores entregas. E essa avaliação por par, ela é ainda mais reforçada nesse terceiro pilar, onde você tem os consensos, onde as sociedades, as academias, elas de fato publicam as suas ideias coletivas. Bom, e o que acontece? Para a gente aprofundar a discussão de integridade, a gente tem que começar a trazer os conceitos de má conduta. Quais são esses conceitos? Bom, no primeiro degrau, que é o primeiro degrau de teoria e experimentação, eu trouxe apenas algumas. Acho que as más condutas mais comuns seria a falsificação de resultados, de dados brutos, e a fabricação. E são definições diferentes. Na falsificação, você tem uma manipulação dos seus materiais, dos seus equipamentos, dos seus processos. Muitas vezes você quer omitir um resultado, você quer distorcer um registro, seja pela pressão de produtividade, seja por vieses, por interesse econômico, seja por qual objetivo for, você tem o interesse de ocultar ou omitir algo. Na fabricação, você vai inventar registros, então você não vai nem distorcer, você vai fazer uma invenção completa, é uma invenção deliberada. No segundo degrau, na parte de validação e comprovação, eu trouxe plágio e práticas impróprias. Então, o plágio a gente já está acostumado, é quando você se apropria de ideias, de processos de outras pessoas. E na parte de práticas impróprias, eu trouxe a questão do Salem Science, quando a gente publica de forma duplicada a mesma informação científica com diferentes recortes, diferentes contextos, onde a gente tenta publicar uma coisa aqui, uma coisa lá, mas é a mesma informação onde eu vou tentando aumentar o número dos meus produtos e não sim a qualidade deles. No terceiro degrau, a gente traz duas práticas de má conduta, que é a falha da revisão por pares e também práticas impróprias. Então, falhas de revisão por pares é quando você tem um parecer ad hoc, um parecer feito por um par que tenha conflito de interesse, que tenha sem isonomia, com falta de qualidade. Nas práticas impróprias, a gente pode falar de perseguição,
discriminação, racismo, disputas antiéticas de autoria, compra e venda de artigos e diferentes outras práticas que eu posso fazer. Tudo bem, mas por que em 2026, com esses assuntos tão comuns, há quantos anos a gente já não tem a disciplina de metodologia científica? Quantos anos a academia já não discute isso? Por que em 2026 o CNPq publica essa portaria? A gente já tinha, não uma portaria, a gente tinha um manual de boas práticas. E esse manual de boas práticas não estava sendo suficiente, porque as denúncias que a gente estava tendo na nossa comissão de integridade têm escalonado demais. A gente está recebendo muitas denúncias. Então a gente precisava, para ter sanções, para ter de fato uma política com mais capacidade de investigação e a observação dos fenômenos para que a gente possa prevenir e capacitar, como eu falei, para o CNPq não virar uma polícia científica, a gente precisou, de fato, ter uma formalidade maior e publicar essa portaria. E por quê? Porque a inteligência artificial chegou. E com a inteligência artificial, não é que ela gera má conduta, ela é maravilhosa. Só que ela escala, ela dá velocidade e ela dá sofisticação para quem quer praticar má conduta. E com isso, a gente hoje precisa sim de uma portaria mais clara, com mais artigos específicos de como a inteligência artificial pode prejudicar a atividade científica no Brasil. Então eu trouxe um slide para vocês. A gente tem, no primeiro degrau que eu mostrei para vocês, que é a parte da experimentação teórica, de validação da hipótese, na parte de falsificação, quando eu quero omitir, quando eu quero ocultar algum resultado, eu posso usar injeção de prompts, engenharia para manipulação, instruções. Eu consigo fazer alucinação de dados, às vezes sem nenhum interesse. Às vezes porque a ferramenta de inteligência artificial que eu usei, ela foi treinada, ela foi criada num repertório que causou alucinações de dados para a minha resposta. E eu não poderia ter chegado a uma conclusão acadêmica com base naqueles dados, porque, na verdade, aqueles dados brutos é uma coisa, mas quando eles foram tratados por uma inteligência artificial que alucinou, eles vão gerar respostas que não condizem com a realidade. Vieses e modelos de resultado. No segundo degrau, que é o segundo degrau de validação e de comprovação que a gente conversou, eu trago o plágio invisível. Porque, na verdade, a inteligência artificial ela não escreve nada. Ela reescreve textos de outras pessoas. E quando ela reescreve, você estará plagiando alguém sem ter a consciência ou a intenção de plagiar. E eu já recebi denúncias na Comissão de Integridade do CNPq de pessoas que falam, esse dado é meu, esse conceito é meu, essa pessoa está atribuindo a outra pessoa, ou essa pessoa tem as duas coisas, tem a não atribuição de referência e tem a atribuição de referência à pessoa errada, né? A apropriação da referência como autoria. Tem pessoas que geram com a inteligência artificial um dado, acham que aquele dado foi criado na interação máquina e inteligência artificial, pessoa e inteligência artificial, mas aquela informação já estava na base de dados, aquela informação era de outra pessoa, e você publica achando, se apropriando daquela autoria. Então essa ilusão de plágio, ela já acontece e a gente já começou a receber processos falando que essa informação, esse dado, ele é meu. Eu preciso que me deem de fato o direito da autoria. A gente também tem a ilusão da autoria, né? Por mais que aquele artigo saia com seu nome, dependendo do que você fez, né? Porque sim, você vai ter que interagir com ela e produzir algo. Existe uma ilusão de autoria, por quê? Porque o modelo, o algoritmo, ele não se responsabiliza nem legalmente, nem eticamente pelas informações colocadas. Então, aquelas informações, elas são suas e você não tem o controle. No terceiro degrau, que é o degrau, como eu falei, que valida, que consolida, né, que traz o consenso da ciência, a gente tem o problema da inteligência artificial entrando na pesquisa sem crivo humano,
Quando você tenta delegar uma inteligência artificial, muitas vezes generativa, que elabore um parecer científico, um parecer ad hoc, um parecer consultivo de um projeto de pesquisa ou de um relatório final de uma pesquisa ou de um artigo. Quando você faz isso, você está cometendo uma série de infrações, ou você pode estar cometendo, nem sempre você estará cometendo. Vamos lá. Se você pega um projeto e você submete numa inteligência artificial privada, não pública, não interna de um órgão, muitas vezes você vai estar cometendo uma falha de direitos autorais. Porque todas aquelas informações, todo aquele conhecimento científico que pertence a uma pessoa, você está entregando para o modelo. Lembrando que toda vez que você vai aparecer, você assina um termo de sigilo. E esse termo de sigilo tem a informação de que você não vai compartilhar aquela informação e não irá fazer o upload daquele projeto, daquele artigo em nenhuma base de dados de inteligência artificial generativa. Você também pode estar desrespeitando o LGPD e a lei. Você precisa ter ferramentas seguras de anonimização. Existe uma questão de soberania de dados. Imagine eu pegar todos os projetos do Comitê Assessor de Defesa do Brasil e colocar numa inteligência artificial. Imagina ele sabendo o pensamento crítico, opinião política, opinião técnica de todos os maiores pesquisadores na área de defesa que pedem fomento ao CNPq. Imagina a gente permitindo que vocês disponibilizem, compartilhem essas. É uma questão de soberania. A questão do dado, ele é importante. E a parte da atividade humana crítica. Por quê? Porque só uma pessoa com repertório consegue usar a inteligência artificial generativa. Uma pessoa que pode usar a inteligência artificial generativa, mas ela vai falar, essa informação eu não concordo, esse dado está errado. E você vai conversando com o modelo e você vai ajustando, porque você tem repertório, você tem senso crítico. Isso sim seria o uso responsável de uma inteligência artificial. Muitas vezes o que você faz é você delega a inteligência à sua atividade. E você revisa muito pouco, porque você acha que você usa a inteligência artificial para ganhar tempo. Então, geralmente, você está com pressa e você não vai ficar fazendo aquele processo. Então, a gente não consegue permitir. Então, por enquanto, a portaria publicada pelo CNPq, ela ainda proíbe esse terceiro ponto. Mônica, um dia vai ser permitido? Provavelmente. Acho que todas as governanças, elas mudam, elas migram. No dia que o CNPq conseguir ter uma inteligência artificial, um sistema, uma ferramenta própria, um ambiente seguro, onde a gente possa compartilhar com vocês, vocês só podem fazer os uploads no nosso sistema. Talvez a gente possa, não para substituir a atividade humana, mas talvez a gente possa disponibilizar ferramentas de anonimização, talvez a gente possa disponibilizar ferramentas de redução de caracteres, de tradução, talvez a gente possa evoluir para um uso parcial dentro do terceiro ponto. Hoje, como a gente não consegue garantir todas essas questões de legislação, a gente de fato proíbe, porque não adianta permitir e não ter como monitorar, como fiscalizar, como garantir que o uso está sendo bem feito. Bom, então, a inteligência artificial, como eu falei, ela não deve ser uma proteção irrestrita, né? Uma proibição irrestrita. Ela tem que ser uma regulação inteligente. O que vai ficando seguro, validável, auditável, a gente pode permitir. O objetivo sempre vai ser promover a cultura de uso responsável, de uso ético, mas sempre vão ter algumas limitações, algumas restrições, como nesse caso a gente fala da revisão por pares. Hoje, a nossa legislação, ela realmente tem zero tolerância, é proibição de uso de inteligência artificial para fazer revisão por pares. É a única atividade onde você ainda não pode usar uma ferramenta para auxiliar a sua atividade acadêmica, científica. A gente, baseado em quê? Baseado na lei da LAI, na lei do LGPD. Então, a gente realmente fala que hoje é ilegal você usar essas ferramentas por causa principalmente da violação de sigilo, a questão de confidencialidade. Então, a gente falou muito sobre má conduta, né? A gente falou sobre erros. E esses erros, é claro, que vão interferir
na qualidade. Eles não interferem só na integridade, mas na qualidade dos produtos. E aí a gente precisa fazer uma reflexão. O Brasil, esse foi um dado publicado em 2025, até com os artigos publicados até o último dia de 2024. Numa análise de 51 nações, de 51 países, o Brasil ficou na 14ª posição de número de artigos publicados, sendo o primeiro na América Latina. Significa que a gente já superou a questão da quantidade. A gente publicou em 2024 73 mil artigos científicos. Então, a gente já tem capacidade instalada, a gente já tem massa crítica formada, a gente já consegue produzir em larga escala. Ainda existem diferenças regionais, ainda existem diferenças do interior para a capital, mas já temos, de alguma forma, quantidade. Mas a gente ainda está muito longe de qualidade. De 51, a gente está em 47. Falta muito. E como essa posição foi calculada? Ela foi calculada com o número de citações. Os artigos brasileiros são lidos, são citados. Por quê? Porque as pesquisas boas são as mais relevantes, são as pesquisas mais inéditas, são as pesquisas que têm mais impacto, são as pesquisas que são a base para a formulação de políticas públicas e por isso elas são citadas. Elas são citadas porque elas são usadas como referência para a gente criar guia, para a gente criar políticas, para a gente fazer um novo experimento usando aquela informação. Então, o que acontece é que a integridade, ela não é um freio para a qualidade, mas a gente precisa entender que eu preciso ter uma qualidade sustentável. Eu preciso ter impacto com qualidade. Eu não estou querendo frear o número de publicações que a gente vai ter. E aí, o que eu quero dizer? A gente se preocupa, como órgão, que a inteligência artificial tem crescido no Brasil, mas principalmente depois da pandemia, depois de 2022, com a criação do ChatGPT, com a popularização da inteligência artificial generativa, a gente começa muito a aumentar a quantidade. E isso é notório nos mapas. A inteligência artificial produz mais, mas é só sobre número. A inteligência artificial tem que nos permitir produzir mais qualidade, e ela pode fazer isso. Existem ferramentas maravilhosas, mas não é algo simples. É algo que tem que ser feito com muito estudo, com muita governança, com muito estudo, e não é rápido. Ela muitas vezes consegue processar um grande volume de dados, mas a construção do prompt, a construção da metodologia, ela é complexa, ela é demorada, ela deve ser muito bem feita. E aí o que acontece? A gente se preocupa com o futuro. Se em 2024 a gente já tinha artigos brasileiros sendo considerados de menor relevância, sendo citados menor, tendo menos índice de citação, imagina no futuro. A gente sabe como o povo brasileiro é adepto à novidade. A gente fala que o povo brasileiro são os early adapters. A gente tem realmente uma facilidade de adesão às ferramentas de inteligência artificial, mas essa adesão não pode preterir a qualidade. E aí, o que tem acontecido? Quais são os relatos das denúncias que a gente tem acompanhado do CNPq? Então, a gente teve aqui até 2026, né, até ontem que eu fiz esse slide, a gente teve 3 processos, né, de outras infrações, 17 irregularidades em processos de fomento, em avaliações de fomento, 22 processos de problemas de autoria, integridade, problemas de autoria, brigas por autoria, integridade de dados e resultados de pesquisa 6, ou seja, artigos retratados, problemas onde há falhas e a comunidade científica denuncia artigos científicos de bolsistas de produtividade do CNPq, de pessoas que usam muitas vezes o fomento do CNPq para conduzir as suas pesquisas e têm problemas de retratação de artigos. Infrações no ambiente de pesquisa, porque a gente também considera isso uma questão de integridade dentro do escopo de ética, de honestidade, de democracia, de respeito às religiões, de respeito às raças, de respeito ao gênero. Então, também há problemas de assédio, de discriminação, que são reportadas pela Comissão de Integridade e também são avaliadas. A gente teve
65 processos esse ano. Informações irregulares nos sistemas do CNPq, 180. Isso significa majoritariamente falsificação de Lattes. Pessoas que falam que produzem mais do que produzem, que falam que tem cursos que não têm, e são denunciados por parceiros, por instituições. A gente faz toda a análise documental, dá direito à ampla defesa, tem todo um processo, mas de fato a gente chega na tramitação e muitas vezes essa pessoa tem o seu currículo Lattes até suspenso. Quando a pessoa fica com o seu currículo Lattes suspenso, ela fica fora do sistema, porque ela não pode submeter mais nenhuma chamada pública de fomento ao CNPq. Então, tem um prazo de suspensão, mas, de fato, eu acho que é a maior punição, né? Porque não é uma suspensão de uma bolsa, você fica retirado do sistema e o seu currículo não fica mais disponível na plataforma. E a gente também teve uso inadequado de bolsas de fomento, acúmulo de bolsas, de pessoas que trabalhavam e tinham bolsas e em alguma modalidade daquela bolsa não poderia. Então, são problemas que também são denunciados. E aí, o que a gente tem? A gente precisa, a partir de agora, a partir da publicação dessa portaria de 2026, começar a identificar aonde que a inteligência artificial está dentro dessas tipificações de má conduta, né? Porque a gente tem a inteligência artificial dentro de diversos pontos aqui. E a gente vai começar a fazer essa análise de se a gente está tendo uma maior crescente das denúncias por causa, de fato, dessas preocupações de inteligência artificial ou não. Sempre o objetivo do CNPq de fazer esses mapeamentos também é focar na capacitação. Então, o primeiro que a gente tem que focar na capacitação é o conceito do Lattes, é o conceito da veracidade da informação e da produtividade, e essa cultura de produtividade que muitas vezes está acima da qualidade e está acima, inclusive, da verdade do seu Lattes. E a questão de identificar, né, quando o CNPq identifica um erro, o CNPq ele avisa a instituição desse pesquisador. Por quê? Porque quando você tem um conceito de shadow IA, quando você usa a inteligência artificial sem avisar ninguém, sem governança, a maior parte dos pesquisadores usa ferramentas pagas do próprio bolso. A instituição ela não avisa, ela não fala essa metodologia para essa prática. O que acontece? Quando você tem um artigo retratado, é a integridade da sua instituição que também vai ficar responsabilizada pelo ato, né? Então, a gente publica na portaria que deve existir um acompanhamento de todas as ICTs. E aí, como a gente pode usar a inteligência artificial nas boas práticas? A portaria traz isso. A gente tem que adotar a transparência. Para isso, a gente tem que declarar o uso de IA. A partir de agora, todos os projetos do CNPq, eles precisam de declaração de uso de IA. Você tem que declarar o prompt, a ferramenta que você usou e os dados para que a gente possa fazer a verificação. E a gente não pode permitir sem supervisão humana. Então, a gente não pode permitir que você use IA e que você não possa fazer a questão do parecer de sigilo. Bom, o CNPq, além de fomentar, ele ainda está fazendo mais. A gente só fez o primeiro ponto, que é publicar as normas. Agora a gente está indo para a governança, para a estruturação, para criar um ecossistema de soluções para que a gente possa oferecer para os pesquisadores do CNPq, para que vocês tenham uma solução nacional. Bom, para finalizar, eu queria falar que o maior dilema ético não é o uso da IA, mas é a gente entregar a nossa capacidade crítica para a inteligência artificial, porque a pesquisa científica ainda é humana. Muito obrigada.